Prepare-se para conhecer o mapa do conservadorismo radical brasileiro. Descubra agora as 12 cidades que mais odeiam Lula no Brasil. A número 1 respira tanto antipetismo que não votaria nele nem por R$1 milhão. Cidade 12, Maceió, Alagoas. Começamos a nossa lista com uma capital que representa a maior, mais fascinante e mais chocante anomalia eleitoral de todo o território nacional. Historicamente, e de forma quase monolítica, o Nordeste brasileiro é conhecido como a grande, impenetrável e massiva fortaleza eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores. É a região que costuma decidir as eleições a favor da esquerda. No entanto, Maceió emergiu como uma ilha de fortíssima rejeição conservadora no meio de um oceano vermelho. Nas eleições presidenciais de 2022, a belíssima capital alagoana, banhada por águas verde esmeralda, foi a única capital de todos os 9 estados do Nordeste a dar a vitória nas urnas ao adversário de Lula, contrariando absolutamente todas as estatísticas, tendências e pesquisas de seus estados vizinhos. O antipetismo na capital de Alagoas não é um fenômeno acidental, mas sim o resultado de uma complexa teia social e econômica. A cidade possui uma classe média urbana extremamente forte, profundamente ligada a valores conservadores e com uma presença evangélica que cresce de forma exponencial a cada ano. Além disso, a política local sofreu uma guinada vertiginosa à direita, com lideranças jovens e prefeitos altamente populares que adotaram um discurso abertamente liberal e antipetista, blindando a cidade contra a influência do governo federal. Para a maioria esmagadora do eleitorado maceioense, o voto contra Lula foi uma questão de honra, de demarcação de território ideológico e de uma rejeição visceral aos escândalos de corrupção que marcaram as gestões petistas no passado. Maceió decidiu remar contra a maré do seu próprio estado, transformando-se no bastião da direita no Nordeste. Cidade 11, Rio Branco, Acre. Se Maceió foi a grande exceção e a surpresa no Nordeste, Rio Branco representa a regra de ferro, o muro de concreto e o bastião inabalável do conservadorismo na Amazônia Ocidental. A capital do distante estado do Acre é, sem qualquer margem para dúvidas, a metrópole brasileira com a maior, mais dura e mais esmagadora taxa de rejeição a Lula em todo o país. Com mais de 72% dos votos válidos depositados contra o candidato petista nas últimas eleições, a cidade literalmente respira ares de revolta, de oposição e profunda desconfiança contra qualquer diretriz política que venha da esquerda. E essa rejeição tem um motivo histórico muito recente e doloroso para os moradores locais. O Acre passou por longas 2 décadas de governos petistas a nível estadual, com os irmãos Viana. O que antes era visto como um projeto de desenvolvimento sustentável da floresta, transformou-se, na visão da população atual, em um período de estagnação econômica severa, onde a iniciativa privada foi sufocada e a segurança pública entrou em colapso total frente ao avanço das facções criminosas nas fronteiras. Hoje, Rio Branco é o grande reduto e porto seguro de produtores rurais, pecuaristas, comerciantes e cidadãos comuns focados estritamente no liberalismo econômico, na defesa incondicional da propriedade privada e no endurecimento implacável das leis penais. A figura de Lula aqui é frequentemente e quase exclusivamente associada a políticas de restrição ambiental severa que os locais sentem que estrangulam o crescimento da região e os impedem de produzir. Em Rio Branco, o vermelho do PT foi completamente varrido do mapa político. Cidade 10, Arroio do Padre, Rio Grande do Sul. A partir deste momento, nós mergulhamos nas profundezas do sul do Brasil, entrando em uma realidade paralela onde os índices de rejeição a Lula rompem a barreira do compreensível e ultrapassam a surreal marca dos 83%. Nossa 10ª colocada é Arroio do Padre, um município minúsculo, encravado nas paisagens rurais do Rio Grande do Sul, mas com uma voz política gigantesca e um estrondo nas urnas que ecoa por todo o estado. Fundada quase que exclusivamente por descendentes diretos de imigrantes pomeranos, uma antiga e extinta região que ficava entre a Alemanha e a Polônia, a cidade mantém tradições extremamente rigorosas, isoladas e inalteradas pelo tempo. O idioma pomerano é falado nas ruas, nos mercados e nas escolas com a mesma naturalidade, ou até mais, que a língua portuguesa. Toda a vida social e econômica deste município gira em torno do trabalho fisicamente exaustivo no campo, com destaque absoluto para a cultura do fumo, tabaco, que exige sol a sol,
calos nas mãos e uma dedicação quase sobre-humana. A vida aqui é pautada pela religião protestante tradicional, por cultos aos domingos e pelo respeito inquestionável à hierarquia familiar. Para essa comunidade fechada que construiu o seu patrimônio do zero absoluto, enfrentando um clima rigoroso, de geadas e secas e sem nunca depender de programas assistenciais do governo, a ideologia de esquerda causa profunda aversão. O discurso de redistribuição de renda ou de justiça social promovido pelo PT é lido por eles como uma ofensa frontal, um ataque direto à cultura do mérito, da propriedade privada e do sacrifício individual. Cidade 9. Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul. Continuando a nossa jornada, subimos as ladeiras íngremes e sinuosas da deslumbrante Serra Gaúcha para chegar a Pinto Bandeira. Visualmente, este município é um verdadeiro paraíso na terra, em costas cobertas por parreirais perfeitamente alinhados, a capital estadual dos vinhos de montanha e a terra onde se colhe os melhores pêssegos do país. O clima é europeu, as casas são de alvenaria impecável e a criminalidade é praticamente nula. Mas por favor, e não se deixe enganar pela tranquilidade das parreiras e pelo aroma doce das frutas. Politicamente, esta cidade é um vulcão ativo e em erupção de antipetismo. Nas últimas eleições presidenciais, Pinto Bandeira registrou uma taxa de rejeição a Lula de quase 84%. A população local é majoritariamente, quase em sua totalidade, formada por pequenos proprietários rurais descendentes de italianos que chegaram ao Brasil no final do século XIX. A vida social aqui é um espelho do passado. A família patriarcal, a mesa farta aos domingos e a onipresença da Igreja Católica são os pilares absolutos e inegociáveis da sociedade. Os agricultores de Pinto Bandeira possuem uma rotina brutal. Eles acordam de madrugada, muitas vezes sob temperaturas negativas, para podar as videiras e arar a terra dura da serra. Eles enxergam o Estado brasileiro não como um provedor, mas como um sócio majoritário indesejado, um cobrador de impostos implacável e burocrático que suga os lucros da safra e não devolve serviços na mesma medida. O discurso sindicalista, a exaltação do Estado ou qualquer ideia de intervenção governamental defendida pelo Partido dos Trabalhadores causa arrepios e uma repulsa imediata nos moradores. O voto aqui é uma declaração de independência. Cidade 8, Vespasiano Correia, Rio Grande do Sul. Sem sair do Rio Grande do Sul, nós descemos um pouco a serra e chegamos ao exuberante e verdejante Vale do Taquari, mais especificamente na cidade de Vespasiano Correia. Este município é conhecido nacionalmente e internacionalmente por abrigar uma obra monumental da engenharia civil, o colossal Viaduto 13, no que ostenta o título impressionante de ser o viaduto ferroviário mais alto de todas as Américas, atraindo milhares de turistas, aventureiros e praticantes de esportes radicais todos os anos. No entanto, a cidade também ostenta números igualmente colossais, estratosféricos e irredutíveis quando o assunto é a sua aversão a Luiz Inácio Lula da Silva e a tudo o que o seu partido representa. A mentalidade do morador de Vespasiano Correia foi forjada a ferro e fogo por gerações de imigrantes europeus que chegaram ao Brasil sem absolutamente nada, apenas com a roupa do corpo, e desbravaram a mata fechada na base do facão e do machado para construir suas fazendas e cidades. O morador local tem um fortíssimo e inabalável espírito empreendedor. A filosofia de vida aqui é a de que o único caminho para a prosperidade é o suor da própria testa. Consequentemente, existe uma repulsa histórica, visceral e herdada de pai para filho contra qualquer ideologia política que cheire a socialismo, comunismo ou igualitarismo forçado. Os gigantescos escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato apenas serviram para cimentar e solidificar um ódio que já existia. Tornou-se uma questão de sobrevivência moral e ética para quase 84% da população recusar terminantemente qualquer plano de governo atrelado à esquerda. Cidade 7, Cunha Porã, Santa Catarina. Deixamos o território gaúcho e cruzamos a fronteira para entrar no estado de Santa Catarina, mergulhando diretamente na pujante, bilionária e riquíssima região oeste na cidade de Cunha Porã. Oficialmente, o município é conhecido com carinho como a Cidade Morada do Verde, devido às suas matas e campos. No entanto, quando as urnas eletrônicas são abertas, o verdadeiro tom que domina o município é o verde e amarelo do patriotismo conservador mais radical e engajado do país.
Cunha Porã é um motor feroz e incansável do agronegócio nacional e da agroindústria de alta performance, abrigando fazendas dotadas de tecnologia de ponta e cooperativas multibilionárias que exportam suínos, aves e grãos para os 4 cantos do planeta Terra. A relação do homem do campo catarinense, do tratorista ao grande latifundiário, com a figura de Lula é de absoluta desconfiança, tensão e aberta hostilidade. Para essa população que vive da terra e dos ciclos das safras, os governos de esquerda representam o fantasma da insegurança jurídica no campo. Existe um pavor real e palpável em relação à leniência estatal com as invasões de propriedades produtivas promovidas pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, além de um ódio mortal ao excesso de regulamentações ambientais e trabalhistas que, segundo eles, engessam a produção. Diante desse cenário de guerra ideológica, mais de 83% da população de Cunha Porã votou implacavelmente contra Lula, deixando um recado muito claro e intimidador. Nesta terra, quem dita as regras é o agronegócio, e o agro local não esquece, não tolera e não perdoa o Partido dos Trabalhadores. Cidade 6, Benedito Novo, Santa Catarina. Ainda em Santa Catarina, nós viajamos para o leste até alcançar o deslumbrante e encantador Vale do Itajaí, onde encontramos Benedito Novo. De chegar a esta cidade é como cruzar um portal e entrar em um pedaço autêntico da Europa do século passado, magicamente transportado para a região sul do Brasil. A arquitetura em estilo enxaimel, os jardins perfeitamente aparados e as ruas imaculadamente limpas são o reflexo direto de uma colonização predominantemente alemã e italiana. Essa herança cultural europeia moldou uma sociedade extremamente rígida que idolatra o trabalho pesado, a ordem social, a disciplina germânica e um rigor fiscal quase obsessivo tanto nas contas públicas quanto nas domésticas. Neste cenário de ruas tranquilas e fábricas barulhentas, os eleitores de Benedito Novo sentem uma verdadeira alergia crônica e incurável a políticas públicas de bem-estar social baseadas em transferência direta de renda sem a exigência de uma contrapartida de trabalho árduo. A narrativa petista de proteção ao trabalhador pelo Estado esbarra em um muro de concreto armado construído com tijolos de livre mercado nesta cidade. Os moradores de Benedito Novo são, em sua esmagadora maioria, donos de seus próprios negócios, possuem pequenas oficinas metalúrgicas, confecções, fábricas de móveis ou comércios familiares de ponta a ponta da cidade. Eles culpam ferozmente as gestões de Lula pelos altos encargos trabalhistas, pelas leis que consideram pró-sindicato e pela montanha de burocracia estatal que asfixia e pune o pequeno e médio empresário que tenta gerar empregos. A rejeição aqui, cimentada no ódio à burocracia e ao assistencialismo, bate na porta dos 84%. Da cidade 5, Nova Bassano, Rio Grande do Sul. Faremos agora um retorno estratégico à Serra Gaúcha para analisar um fenômeno econômico e eleitoral impressionante, a cidade de Nova Bassano. Diferente de suas vizinhas que vivem quase exclusivamente da agricultura e do turismo, este município é um verdadeiro, implacável e hiperativo dínamo econômico focado na indústria pesada. Nova Bassano não é apenas um lugar de belas paisagens. É um polo industrial metalmecânico formidável, repleto de fábricas que cospem fogo e aço 24 horas por dia. O resultado dessa explosão industrial é que a cidade ostenta um dos mais altos índices de pleno emprego de toda a República Federativa do Brasil. O lema aqui é claro: quem quer trabalhar, arruma trabalho hoje mesmo, e quem tem ambição, enriquece. Devido a essa realidade cotidiana de extrema fartura de vagas, meritocracia brutal e economia baseada inteiramente na pujança da iniciativa privada, a mensagem histórica do Partido dos Trabalhadores, focada na luta de classes e na dependência do Estado, perde totalmente o sentido e o apelo. A população de Nova Bassano não vota com o coração, vota de forma fria, pragmática e visceralmente focada na manutenção do liberalismo de mercado. Para o dono da fábrica de metalurgia e para o operário que opera o torno mecânico em Nova Bassano, a figura de Lula representa tudo o que eles desprezam: escândalos de corrupção sistêmica que desviam dinheiro da infraestrutura, burocracia paralisante e um retrocesso econômico que ameaça a estabilidade de seus empregos. Como forma de proteção ao seu oásis industrial, a cidade despejou absurdos 83,8% dos votos totais contra
o candidato petista, formando um bloco sólido, já impenetrável e feroz de oposição liberal. Cidade 4. Rio Fortuna, Santa Catarina. Viajando de volta para o sul profundo de Santa Catarina, encontramos Rio Fortuna. Para a economia do estado, esta cidade é reconhecida como um respeitadíssimo reduto de excelência na produção de leite, laticínios de alta qualidade e suinocultura. Mas quando as luzes da economia se apagam e as discussões políticas começam, Rio Fortuna revela sua verdadeira face. Ela é a capital absoluta, o epicentro e a fortaleza do conservadorismo radical catarinense. Com quase 85% de votos depositados furiosamente contra Lula, o município se recusa a aceitar qualquer forma de flexibilização de seus valores morais ancestrais. A cidade é extremamente devota, mas de uma formação católica ultra-rigorosa e intrinsecamente ligada às tradições mais antigas e imutáveis da família patriarcal. Nesta cidade, a eleição não foi decidida com base no preço da gasolina ou na inflação do supermercado. O que ditou o voto em Rio Fortuna foram as chamadas guerras culturais e pautas de costumes. A defesa incondicional e religiosa da vida desde a concepção, postura radicalmente anti-aborto, a proteção feroz da estrutura familiar tradicional e a repulsa agressiva ao que eles consideram ser uma ideologia de gênero, promovida subliminarmente por partidos de esquerda, são os faróis que guiam a bússola moral de cada habitante. O ódio ao petismo aqui ultrapassa em muito a barreira da economia política. Trata-se de uma verdadeira cruzada espiritual, moral e existencial. Para o pacato e religioso cidadão de Rio Fortuna, e votar em Lula não é apenas um erro político, é considerado uma heresia, uma traição imperdoável e um desrespeito direto aos valores cristãos e sagrados que fundaram a cidade há mais de um século. Cidade 3, Quatro Pontes, Paraná. Pela primeira vez em nossa lista, cruzamos a fronteira e adentramos o rico estado do Paraná, apenas para descobrir uma das cidades mais fanaticamente engajadas, organizadas e militantes no antipetismo de todo o território brasileiro. Estamos falando de Quatro Pontes, localizada no extremo oeste paranaense. Esta cidade não é apenas um município agrícola, é um verdadeiro e imponente titã do agronegócio mundial, batendo recordes anuais de produção de riquezas e toneladas de soja colhidas por hectare. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Quatro Pontes, é comparável ao de nações escandinavas e de primeiro mundo. E as ruas são largas, desenhadas com precisão geométrica, impecavelmente limpas, arborizadas e seguras, com moradores vivendo em casas que parecem ter saído de capas de revistas de arquitetura. E para proteger esse verdadeiro oásis de altíssima prosperidade e paz social de qualquer suposta ameaça externa, mais de 85% da população de Quatro Pontes decretou guerra total e irrestrita nas urnas a Luiz Inácio Lula da Silva. A população rica, armada e bem informada enxerga as políticas de tributação e regulação da esquerda como uma ameaça existencial e imediata a tudo o que construíram ao longo de gerações. Em Quatro Pontes, o orgulho supremo de pertencer à elite do agronegócio e o apoio massivo e irrestrito às pautas conservadoras e armamentistas, essenciais, segundo eles, para a proteção de suas fazendas isoladas e maquinários milionários, fazem com que a simples menção ao nome de Lula ou do PT cause repulsa física, indignação e ira imediata nos moradores. É uma cidade blindada pela riqueza e pela convicção de direita. Cidade 2, Nova Santa Rosa, Paraná. A cobiçada e disputada medalha de prata do nosso ranking do antipetismo vai para um município vizinho, também fincado no rico solo do oeste do Paraná, e que ganhou a atenção de toda a imprensa nacional por conta de um detalhe visual absolutamente impressionante e impactante: Nova Santa Rosa. Carinhosamente e orgulhosamente apelidada por seus próprios moradores como a cidade mais patriota de todo o país, você não consegue caminhar por uma única rua, beco ou estrada de terra deste município sem ver dezenas, os centenas de gigantescas bandeiras do Brasil hasteadas nas fachadas das casas de alvenaria, nos mastros dos comércios locais, nas igrejas e até mesmo amarradas nos tratores que aram a terra.
o patriotismo exacerbado e vibrante de Nova Santa Rosa fundiu-se de forma irreversível e permanente com um antipetismo absoluto e implacável. A cidade é um verdadeiro caldeirão fervente de valores religiosos extremamente fortes, possuindo uma presença maciça e muito atuante de congregações luteranas conservadoras e igrejas católicas rigorosas que ditam o ritmo da vida moral da comunidade. A população acompanhou os desenrolares, os julgamentos e as prisões da Operação Lava Jato, que não por acaso teve sua sede na capital do mesmo estado, Curitiba, com um sentimento de extrema indignação e fúria contra a corrupção sistêmica. Com a força de um furacão eleitoral, impressionantes 86% da cidade rejeitou a volta de Lula ao poder, considerando sua figura como o símbolo máximo da corrupção institucionalizada e do desvio de dinheiro público, criando assim uma barricada ideológica intransponível contra qualquer tentativa de aproximação, diálogo ou campanha política por parte de partidos de esquerda. Cidade 1. Nova Pádua, Rio Grande do Sul. E finalmente chegamos ao topo da montanha. Apresentamos a vocês a campeã invicta, inquestionável e monumental do antipetismo em todo o território nacional. Senhoras e senhores, bem-vindos à Nova Pádua, o epicentro do conservadorismo escondido nos vales profundos da Serra Gaúcha. A rejeição a Luiz Inácio Lula da Silva e ao Partido dos Trabalhadores nesta pequena cidade atingiu o patamar astronômico, insano, meio assustador e definitivo de quase 90% dos votos válidos, exatos 88,99% nas últimas eleições presidenciais. É um recorde absoluto e imbatível na democracia moderna do Brasil. A cidade inteira é um pequeno refúgio de pouco mais de 2.500 habitantes, quase todos sem exceção descendentes diretos, de sangue puro, de imigrantes italianos originários da isolada região do Veneto. Nova Pádua não é apenas uma cidade, é uma bolha inquebrável, um cofre trancado de conservadorismo raiz que não aceita forasteiros ideológicos. A aversão ao PT e à esquerda de forma geral nesta cidade não é apenas uma escolha política passageira de época de eleição. Ela está profunda e eternamente entranhada no DNA, na alma, no folclore e na identidade de cada família paduense. E a cultura imperante aqui dita de forma cruel e realista que o dinheiro só chega na mesa através do suor escaldante do próprio rosto, da uva colhida nas madrugadas frequentemente congelantes e enevoadas da serra, e do vinho colonial produzido artesanalmente nos porões escuros das casas de pedra. Ninguém aqui espera nada de prefeituras, governos ou de Brasília. O ódio à figura política de Lula é tão palpável, declarado, naturalizado e institucionalizado nas conversas acaloradas da Praça Central, nos sermões após as missas de domingo e nas mesas de carteado dos bares locais, que a esquerda política simplesmente não ousa existir dentro dos limites territoriais do município. Não há espaço para o contraditório. A repulsa é tão extrema que criou-se uma lenda urbana muito real. Se um político ou um militante milionário pisasse na praça de Nova Pádua hoje e oferecesse a um agricultor local R$ 1 milhão em dinheiro vivo, em notas limpas dentro de uma maleta, em troca de um único voto, do apoio público ou para hastear uma bandeira vermelha do PT em sua propriedade, esse agricultor não apenas recusaria o dinheiro com nojo, como muito provavelmente expulsaria a pessoa de suas terras a enxadadas e gritos em dialeto italiano. É uma questão vital de honra, de sangue, de orgulho ferido pelas crises econômicas passadas e de uma convicção absoluta e cega de que, em Nova Pádua, sob a sombra dos parreirais seculares, o petismo nunca, em hipótese alguma, conseguirá colocar os pés. De qual dessas cidades mais te impressionou com a sua história e seus motivos para um ódio tão profundo nas urnas? Você mora em alguma região com uma taxa de rejeição política parecida? Deixe o seu like poderoso para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade e estado para eu saber de onde você está acompanhando. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos explosivos. Um abraço e até a próxima!